Fala, meu confrade. Ô confrade, nesse dia de hoje vai estar gravando mais esse episódio aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre essa questão e desse conflito aí que surgiu nesses últimos dias aí, sobre Israel e a Palestina novamente, né? Ficou um tempo aí sem haver nenhum tipo de conflito tão intenso, mas a partir de agora é que o Biden ganhou, o primeiro-ministro israelense lá, devido a alguns episódios que aconteceu, resolveu atacar a Palestina. O que você acha disso aí, meu confrade? Viu que você tá com a camisa da Palestina livre aí também? Saudações Preclaro Confrade, inclusive essa camisa da Palestina é meio antiga já, ganhei em 2012 por um conhecido em comum que eu tenho com o confrade aqui que está gravando, né? Ganhei de um companheiro de luta e resistência anti-imperialista, como ele mesmo diz. Inclusive já chegou a ir para a prisão por questões políticas. Então vim hoje com a camisa da Palestina saudar aí a causa da Palestina e gravar este vídeo que foi do presente do nosso confrade Júlio César, né? Dito isto, bom, a mídia trata como guerra o que é um genocídio, né? Você querer falar em guerra entre Israel, que tem o Mossad, que tem uma tecnologia muito superior a países de primeiro mundo, isso militarmente, comparado à Palestina, que sequer tem um exército constituído, que vem cada vez perdendo mais território desde a criação do Estado de Israel. É importante lembrar que o Estado de Israel hoje é um Estado artificial, criado pela ONU e em territórios que eram de outros países, né, ocupados ali por palestinos até a criação de Israel ali em 1947 e 48. Não é? Então, o que vem acontecendo? O governo sionista de Israel vem tomando casas, residências de palestinos. Você está na sua casa, chega alguém do governo israelense, te expulsa da casa, não é? Para quê? Para criar mais assentamento judaico. Ali você expande o território de Israel ali na faixa de Gaza, na região da Cisjordânia, e a população da Palestina, que é uma população onde sofre com muitas mazelas impostas pelo governo de Israel. Um governo onde a desnutrição infantil é muito grande, é um lugar onde você consegue ter acesso à energia somente a 4 horas por dia, ou seja, das 24 horas que tem o dia, somente 4 você consegue ter energia elétrica. Você tem muito pouco acesso à água potável, não é? Você tem um índice de desemprego altíssimo e o índice de analfabetismo também alto, e ali você tem também um problema crônico de doenças psicológicas entre crianças que não sentem mais vontade de viver, não é? Crianças que querem se matar, não é? Por conta de todo o conflito no qual ela está inserido ali com o governo de Israel. Não é? Então, falar em guerra contra esse pessoal pobre, que muitas das vezes estão em condições inferiores a de países africanos, isso daí é uma piada, não é? E fica difícil até combater esse tipo de desinformação no Ocidente. Por quê? Porque quando se fala em judeu e quando se fala em Israel, logo o opositor da mídia, não é? E do judiciário e os acadêmicos também vão te chamar do quê? De antissemita, de nazista. Mas quem está sendo vítima de genocídio é o povo palestino, não é? E com o apoio das grandes potências, mais uma vez. O confrade, porque é o seguinte, como você comentou, a Palestina é um país, é um micro país ali, né? É Território, um né? território, né? Que alguns países, inclusive o Brasil, reconheceu ele como nação, né? Que isso geriu até um inconveniente entre os países aí, mas enfim. Eu vejo o seguinte, eu vejo esse conflito da seguinte forma, confrade. Esse conflito muitas vezes ele é deflagrado ou ele carrega aquela bandeira de que o Irã, né, o Irã, sempre o Irã, que está por trás ali do Hamas fornecendo armamento, né, que fornece ali os foguetes, algo nesse sentido para estar atacando Israel. Mas o ataque que a Palestina faz diante de Israel é piada, né? É pouca coisa. É a mesma coisa como você comentou, o poder bélico de Israel é monstruoso, muito superior a países de primeiro mundo aí, como se bobear até próprio de uma Alemanha aí que
Devido ao nazismo aí que ela fez, aí é proibida de ter muitas coisas, né? Mas eu digo assim, eu vejo mais como uma especulação imobiliária, confrade. Por quê? Porque é o seguinte, esse governo que está aí atualmente, ele assinou um acordo com o Trump ali de não avançar mais nesses territórios da Palestina para construir novos assentamentos. Então o genro do Trump costurou esse acordo, muitos países ali em volta islâmicos aceitaram e ficou todo mundo por ali. Então o que acontece? Diante disso, o governo israelense ele fica preso, ele não consegue avançar com o território dele, legal, vamos dizer assim, invadindo. Então o que ele faz? Ele gera uma situação de guerra, ele cria, aproveita esse ambiente que existe de conflitos aí, de algum foguete ou outro que cai ali em Israel, ele fala, então, tá vendo, eles estão me atacando, eu vou revidar e vou avançar por mar e terra, e nesse que ele vai avançando pelo ar e pela terra, ele vai conquistando os territórios da Palestina, ele não devolve mais, e ali ele começa novamente a reconstruir os assentamentos para os israelenses morar, né? Sim. E assim, é uma política... Não, aí que acontece, não te cortando, ele não viola aquele acordo que ele fala, olha, eu não tô invadindo o território da Palestina, tenho um motivo para estar invadindo, eu estou invadindo militarmente porque está me oferecendo um risco à minha população. Exatamente. E assim, há toda uma campanha de desinformação na mídia também, de querer comparar Hamas a grupos terroristas islâmicos, como por exemplo o Estado Islâmico, que aliás é uma criação do Mossad junto com os Estados Unidos para o quê? Para desmoralizar o Islã e para você tomar petróleo ali, você comprar petróleo contrabandeado, desestabilizar aquela região, desestabilizar toda a região, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E querem colocar o Hamas no mesmo grupo que esses caras, quando na verdade o Hamas é o quê? É um grupo paramilitar, não é? De pequeno porte, com pouquíssimos armamentos, com mísseis sucateados, que melhoraram bastante nos últimos tempos, mas não dá nem para você comparar. Confrade, você levantou a questão aí do Estado Islâmico. É tão engraçado assim, se você for pegar a história, Palestina e o Hamas é muito antigo ali. Desde o Yasser Arafat, aquela briga toda. O ISIS é algo recente. Só que você pega o poder bélico que o ISIS conquistou em pouco tempo, do que o Hamas não conquistou em longo desse todo tempo. Exatamente. Então, aí você vê que existem muitos países que estão por trás. E muitas indústrias que estão por trás do ISIS, né? Do Estado Islâmico. Exatamente. Se você pegar todo... Ele levantou aqui uma bola perfeita, que é o quê? Se você pegar todo o armamento do Estado Islâmico e comparar com o do Hamas, e o Hamas sendo um grupo paramilitar para defender um território, né? Enquanto que o Estado Islâmico não defende território nenhum, ao contrário, ele vai tomando territórios, não é? É uma superioridade brutal do Estado Islâmico sobre o Hamas. Como que o Estado Islâmico conseguiu armamento de última geração em tão pouco tempo? Não é? E tem também o centro de inteligência muito superior. Não é? E os caras tinham toda uma logística para vender o petróleo, tudo, do contrabando ali, inclusive foi até denunciado, né? Que muitos países ocidentais estavam comprando petróleo do ISIS. Tem também um centro de recruta maior, né? Melhor. Não é? Tipo uma propaganda para recrutar membros. E é engraçado que o ISIS não oferece nenhum perigo para Israel, não faz nenhuma política contra Israel. É o que eu falo. Qual ataque terrorista do Estado Islâmico teve em Israel? Nenhum. Né? Agora, para o bom entendedor, isso basta. Não é? Agora, o Estado de Israel ele é apoiado pelos Estados Unidos e por boa parte dos países ocidentais. Tem um vídeo que circula aí na internet, né, confrade, do Joe Biden, há décadas atrás, já falando que se Israel não existisse, ele necessitaria ser criado. Necessitaria ser criado, por quê? Para ser um território americano ali no Oriente Médio. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel
to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. É isso aí, para garantir, confrade, a presença americana no Oriente Médio. Então você vê que esse discurso, né, de Israel contra o Hamas, contra a Palestina, nada mais é do que eles querer aumentar o seu território para aumentar a especulação imobiliária, para que esses judeus askenazes, sionistas que estão voltando para Israel para ter moradia para morar. Sim, e eu quero trazer o assunto um pouco mais para o Brasil agora, sobre a questão de Israel e da Palestina, pelo seguinte, a gente vê aí por aí muitos, principalmente neopentecostais, apoiando Israel de uma maneira brutal, né? De uma maneira fanática. Dos bolsoloides, né? Os bolsoloides. Enquanto que a mídia fica falando que o Bolsonaro é nazista, comparando o Bolsonaro ao nazismo, enquanto que não há nada mais sionista, judaico, não é? Do que o eleitorado bolsonarista, não é? Inclusive tem uma história interessante e privada, né, que eu vou contar rapidamente, sobre um camarada que estudou comigo, né, e o pai desse camarada aí, ele era muito ligado ao PT, na época que o PT estava no poder, né, e aí algumas pessoas foram com o Lula, né, lá para a Palestina, para visitar o túmulo do Yasser Arafat. Né? E aí parece que naquela época, eu não sei se hoje tem, mas você tinha que descer em Israel e depois você seguir para a Palestina de ônibus ou de carro. Que é do aeroporto, lá não tem. O aeroporto era em Israel, né? Eu não sei como que é hoje. E aí os caras com a militância do PT, esses grupos, eu não vou falar qual, né? Do PT foram para lá, mas não com o Lula. O Lula ainda ia chegar lá depois, ou já tinha chegado, alguma coisa assim. E aí eles foram intimidados pelas forças de Israel quando falaram, não, a gente vai seguir para a Palestina, não é? E aí foram intimidados. E na volta, quando voltaram com pertences da Palestina, que compraram lembranças da Palestina, etc., não permitiram que trouxessem, né? Só permitiram depois que falaram, não, a gente está com o presidente Lula aqui, não sei o que, né? Aí as coisas melhoraram. Aí autorizaram, mas fizeram uma pressão gigantesca sobre essas pessoas que foram lá visitar o túmulo do Yasser Arafat e trazer pertences para o Brasil, né, embarcando de volta para o Brasil. O que mostra, trazendo a discussão aqui para o Brasil, é o seguinte, o PT tem vários problemas, no qual eu mencionei em vídeos anteriores, não é, sobre a mídia que propaga essa degeneração social, não é? Mas a política internacional do governo do PT é muito superior à política internacional do governo Bolsonaro, não é, que está totalmente alinhado aos Estados Unidos e a Israel. E esse pessoal aí não quer ver nem a gente pintado de ouro, né? O pentecostal que for lá para Israel, ele acha que vai ser bem querido lá em Israel, dependendo do que ele fala sobre Jesus Cristo lá, exaltando Jesus Cristo, vai levar pedrada. Não é porque o israelense lá, o judeu, ele quer lá um Estado judeu. Ele não quer um Estado muçulmano ou cristão. Ele quer um Estado puramente judeu, judaico ali. É que é o seguinte, confrade, essa galera aí que às vezes apoia o governo Bolsonaro, os cristãos, aqui no Brasil, vamos dizer, pelo fato de historicamente, assim, na Bíblia, né, tá mencionando ali nos inícios dos primórdios, ali, Deus separou o povo de Israel, né, depois, enfim, se espalhou pelo mundo, e em 1948 ter criado novamente esse Estado, eles acham que esse Estado, na verdade, são um cumprimento de várias profecias, de algumas profecias bíblicas de reunião do povo. E na verdade, confrade, não é esse Israel verdadeiro que a Bíblia menciona. A gente não vai entrar numa discussão religiosa aqui, mas eu digo assim, a gente vê que é um Estado artificial criado por uma agenda sionista. Não, aí o que acontece? Os evangélicos brasileiros, a maioria, aprende nos cursos de teologia que esse Israel que está lá hoje é o Israel bíblico. De cumprimento de profecia, mas na verdade não é. Então por isso que eles ficam defendendo Israel, mas o verdadeiro Israel, nem Jesus Cristo eles gostam, né? E nem dos evangélicos eles gostam. Então as pessoas, eles passam um pano para diplomacia internacional, não sei o que, mas na verdade judeus da religião, eles nem gostam de cristão.
Peter Schaffer é o chefe de estudos judaicos na Universidade de Princeton. Em seu livro Jesus and the Talmud, ele comenta e analisa cada menção feita a Jesus nas páginas do Talmud. Tenha em mente que o Talmud foi escrito centenas de anos depois que Cristo viveu. Então nele há referências sobre Jesus, e são odiosas e blasfemantes referências. Segundo o Talmud, Jesus nasceu em consequência de adultério. Era o filho bastardo de Maria e de um soldado romano chamado Pantera. Ele passou os primeiros anos de sua vida no Egito, onde aprendeu magia negra, idolatria e bruxaria. Jesus nasceu de uma prostituta. No Talmud, Maria era uma prostituta. Ela tinha relações sexuais com muitos homens. O pai era um centurião romano. O Talmud blasfema ainda mais do Senhor Jesus, chamando-o de tolo e comparando-o a vilões do Velho Testamento, como Balaão, Aitofel, Doeg e Geazi. Dito no Talmud que Jesus corrompeu o judaísmo. E como punição por seus crimes, ele está agora no inferno, ardendo numa fervura de excrementos, e estará assim para todo sempre. Eles odeiam Jesus Cristo, eles odeiam o nome. Acho que é porque são filhos do diabo, não filhos de Deus. Portanto, o diabo, pense no ódio que ele tem de Jesus. Na verdade, o judeu mesmo, ele não gosta nem de cristão, nem de muçulmano, qualquer um que não seja judeu. Não é? Porque ele trata com inferioridade mesmo. Aliás, Israel é o único estado étnico, porque ali a questão é política, ela não é religiosa, porque nunca teve briga entre judeu e muçulmano antes da criação do Estado de Israel. Tinha judeu que vivia ali tranquilamente em bairro muçulmano e não havia esse conflito que há hoje. O conflito de hoje é político. Agora, há uma desinformação da mídia de querer transformar isso em conflito religioso, o que não é verdade. Não é? Então, assim, os muçulmanos que moram ali na região passam por diversos constrangimentos. Por exemplo, o uso do álcool é condenado, não é, na religião muçulmana islâmica. E aí, às vezes, tem uma mulher muçulmana passando, os judeus tacam vinho, tacam álcool na pessoa, né? Visando o quê? Visando a atingir a pessoa, não só fisicamente, mas religiosamente. Não é igual alguns idiotas aqui no Brasil falando vamos combater o muçulmano com bala de porco, né, sebo de porco. Para quê? Porque a carne de porco é condenada na religião muçulmana, não é? Então, assim, é isso que Jesus Cristo pregou? É isso que eu me pergunto. É isso que Jesus Cristo pregou? Um exército formado militarmente com o apoio das maiores potências ocidentais, com muito mais dinheiro, um país rico, Israel comparado à Palestina, praticar um genocídio, tomar terra de um povo oprimido, né? Pobre. De um povo frágil. Mas isso é tão verdade que quando você pega, assim, até vários vídeos na internet, até mesmo na imprensa não mostra, mas na internet, quando você busca, você acha que vários judeus ortodoxos, aquela linhagem mais ortodoxa, aqueles pessoal mais religioso, eles mesmos proferem com a própria boca deles que aquele Estado que existe hoje de Israel é um Estado sionista, que não é o Estado, que é um Estado politicamente criado. É politicamente criado. Só louco, ou então cara que é ignorante no assunto e resolve se pronunciar, ou mal intencionado, acha que aquilo ali é um Estado puro. Mas رژیم صهیونیستی و حیات رژیم صهیونیستی بر اساس اعتقادی که دارن این هست که اعتقاد به خدا رو در کل جهان از بین ببرن. و همچنین هم یکی دیگر از اهدافشون این هست که ملت‌های دیگر رو از بین ببرن و نابود بکنن، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ اقتصادی. هر انسان معتقدی در دنیا باید با صهیونیسم مبارزه بکنه. هر کسی که بخواد با صهیونیسم جهانی به هر نحوی تعامل داشته باشه، در واقع در برابر دین خودش ایستاده.
شخصی که معتقد به دین اسلام هست و به هر نحوی بخواد رژیم صهیونیستی رو حمایت بکنه و با اون دشمنی نکنه، در واقع صداقت خودش رو زیر سوال برده. ما یه مشکل بزرگی هم داریم که بر اثر این دروغ افکنی‌ها با بهانه هولوکاست صهیونیسم جهانی موفق شده که حقایق تاریخی رو به انحراف بکشونه به نحو خودش، به نفع خودشون. در تمام طول این مدتی که افکار عمومی جهان تحت تأثیر تبلیغات هالیوود موفق شدن افسانه هولوکاست رو به نفع خودشون تعبیر و تفسیر بکنن، جمهوری اسلامی ایران در جهت منافع تمام ملل جهان ایستادگی کرد و بر علیه این افسانه جهانی و بر علیه در واقع این افسانه هولوکاست به نفع منافع تمام ملل تمام سعی تلاش خودش رو به کار بسته و ما خیلی ممنون هستیم. خدا انشالله حافظ شما باشه و ما ممنونیم از این حمایت های شما. و صهیونیست ها مجبور بودن، ناچار بودن برای اینکه به اهداف خودشون برسن یک فاجعه جهانی رو به وجود بیارن، مثل تهدید و فشارها و ظلم‌هایی که بر اساس یهودیان بود که بتوانند از این در جهت تعبیر و تفسیر این فلسفه هتل استفاده بکنن. و صهیونیست‌ها افرادی بودند که رایش سوم آلمان رو به این جهت سوق دادند که ظلم و فشار علیه یهودیان رو علنی بکنن و پی بگیرن و این نباید ناگفته بونه که صهیونیست‌ها بودند کسانی که این سیاست‌ها رو در واقع ترویج دادن و آلمان رو به این سمت سوق دادن. اما در اون زمان هنوز جمهوری اسلامی ایرانی وجود نداشت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم وجود نداشت که ما بتوانیم این حقایق رو همه رو افشا بکنیم. پس از بازگشت من از کنفرانس تهران، اقدامات تروریستی بسیار زیادی از جانب رژیم صهیونیستی به علیه خانواده من شکل گرفت. زمانی که بچه‌های من وارد مدرسه می‌شدن برای تحصیل و کلاس روزمره‌شون، نیروهای امنیتی موساد این 4 تا بچه مظلوم صغیر من رو اینها رو مورد حمله قرار دادن و اونها رو به ضرب و شتم پرداختن. پایان رژیم صهیونیستی خیلی نزدیکتر از اون چیزی است که بعضی‌ها فکر می‌کنند. اجازه بدین جامعه ایران رو، ملت ایران رو عنوان میکنم بارودی که ملت ایران ملت برانگیخته است برای برقراری عدالت و آزادی در کل جهان، برای کل بشریت، برای کل ادیان جهانی و ما مدیون و سپاسگزار ملت ایران هستیم و تمنا میکنم که این راه رو ادامه بدن تا هرچه سریعتر این رژیم صهیونیستی این فجایع رو، این ظلم‌ها رو پایان بده. و فکر میکنم که پایان رژیم صهیونیستی خیلی نزدیکتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم و فکر میکنم که همه ما میتونیم امیدوار باشیم و دعا بکنیم برای اینکه این فجایع و ظلم‌ها هرچه سریعتر پایان بپذیرند. Sooner rather than later ضرب مسئله است در زبان انگلیسی. Na verdade, a direita aqui no Brasil critica tanto o MST, mas o Israel lá é um grande MST. Um MST que toma a terra das pessoas, não é? É um estado terrorista onde mata crianças, não é? Tem várias fotos aí que circulam na internet de soldados israelenses apontando armas para crianças, não é? Para senhoras, não é? Então, assim, é uma situação meio difícil. E só para falar mais uma contradição dos brasileiros em relação a Israel, o brasileiro eleitor médio do Jair Bolsonaro, que vai para a igreja neopentecostal, falar o arabachura dele lá, o que acontece? Esse cara aí, ele é contra a ONU, ele é contra a OMS, ele é contra todos esses órgãos supranacionais, né? Teoria da conspiração. Se a ONU, por exemplo, fala que o Brasil deve ser vacinado, ele fala que é contra. Mas se a ONU fala sobre a criação do Estado de Israel, aí ele é a favor. Até porque Israel foi criado pela ONU. Em 1947, as Nações Unidas declararam que haveria 2 estados na Palestina. Existiriam um Estado judeu e um Estado palestino.
The United States delegation supports the basic principles of the unanimous recommendations by the United Nations, which provides for partition and immigration. Later, Russia supported the United States on the partition recommendation, while Arab states threatened reprisals, as the Holy Land's future hangs in the balance. Mas Israel tornou-se o primeiro Estado. Eles nunca permitiram que a Palestina se tornasse um Estado. Então eles trataram de garantir que a provisão das Nações Unidas nunca entrasse em vigor. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, diretor executivo da organização sionista, declarou o estabelecimento do Estado judeu na terra de Israel. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. Jewish troops routed Arab forces from the city of Haifa in the first of a series of battles that were to reverberate through the years. The new government, headed by David Ben-Gurion, is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Hoje, muitos cristãos pensam assim que Deus trouxe a nação de Israel de volta, sabe? E Deus fez esse trabalho maravilhoso. Mas foi realmente um trabalho de Deus trazer essas pessoas de volta para Israel? Ou foi o trabalho das Nações Unidas? A Bíblia nos diz claramente em Hebreus capítulo 4, que quando eles vieram primeiramente à terra prometida com Moisés, eles não puderam entrar por causa de sua descrença. Então, 40 anos depois, seus filhos que acreditavam no Senhor foram autorizados a entrar na terra prometida. Então, mais tarde, eles adoraram outros deuses e o que fez Deus? Ele os removeu da terra prometida. Eles foram para a Babilônia por 70 anos. Então, depois que se arrependeram e se afastaram de seus falsos deuses, eles voltaram para a terra prometida. Então, quando eles rejeitaram Jesus Cristo, eles foram removidos da terra prometida novamente. E então, em 1947, eles todos acreditavam no Senhor Jesus Cristo e Deus os trouxe de volta para a terra prometida. Foi isso que aconteceu? Não! Eles acreditaram em Cristo? Quer dizer, você cristão, pergunte a si mesmo, existia uma renovação ocorrendo em Israel? As pessoas estavam aceitando Jesus como seu Messias? A resposta é não. Portanto, aquilo não foi Deus trazendo de volta Israel porque eles acreditaram nele. Ele disse que os dispersaria se eles não cumprissem sua palavra e ele fez isso. Então, se não foi Deus quem os trouxe de volta, quem fez isso? Foi o espírito do anticristo que os trouxe de volta à terra prometida. Foram as Nações Unidas que os trouxeram de volta à terra prometida. Thus history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. A estrela de Davi, de onde vem esse símbolo? Não está nunca escrito explicitamente na própria Bíblia. Está no Talmud? Existe uma passagem na Bíblia sobre isso? Não. Então, você não está realmente certo de onde ela vem? Não. Você me pegou. Porque ninguém sabe, né? Eu não sei. Sei que a chamada estrela de Davi tem alguma coisa a ver com Davi? Eu não acredito. Deve haver em algum lugar. Eu não me lembro exatamente qual foi a associação. Eu acredito que o que eles chamam de estrela de Davi é de fato a estrela de Renfã, porque quando você estuda a Bíblia, você vê que quando eles adoravam outros deuses, a Bíblia fala sobre eles erguendo a estrela do seu Deus Renfã. Vocês rejeitaram o Deus da Bíblia. Vocês tomaram para si a estrela, que é essa estrela de 6 pontas, do seu Deus chamado Renfã, ou Kium. Todos esses são nomes para Moloque, o grande Baal, o grande Deus do fogo, que é o demônio. Belzebu. Isso mesmo, Belzebu. E eles ficaram chocados com isso. Então, quem é esse Deus da estrela? Se eles apenas lessem o Velho Testamento, eles saberiam isso. Em Amós, Deus disse: vocês ergueram a estrela e eu fiquei furioso com isso. E vocês sacrificaram seus próprios filhos ao Deus da estrela. Pelo fogo, eles sacrificaram os próprios filhos. Os judeus fizeram isso ao Deus da estrela. Quando eles idolatravam um falso Deus, eles tinham a estrela de Renfã como um ícone, como um símbolo. Não vemos nunca a estrela de Davi na Escritura. Então, peraí, você está legitimando um Estado artificial criado por um órgão supranacional como a ONU,
Sendo que aqui no Brasil você discursa contra a ONU quando a ONU fala o seguinte, devemos abordar políticas LGBTs. Aí o cara é contra. Mas quando se trata de Israel ser a favor, tem que chegar num acordo. Ou você é contra a ONU, ou você é a favor. Não dá pra você ficar, não, eu sou a favor só nisso. Isso daqui eu sou contra. Não dá. Por isso que eu falo sempre, conservador liberal não existe. Ou você abraça uma agenda como um todo, ou você não abraça nada. Mas basicamente é isso daí, né, confrade, que a gente queria estar abordando para mostrar que realmente assim é uma covardia o que o Estado de Israel faz com os palestinos e que na verdade esse primeiro-ministro israelense ele está avançando para a expansão do território de Israel para acomodar cada vez mais os israelenses que às vezes vêm de fora, comprar uma casa ali, um apartamento, e está promovendo nada mais do que especulação imobiliária. E ele vai mostrar para o mundo que aquele acordo que ele assinou com o Trump não está descumprindo. Eu acredito o seguinte, antes de terminar esse episódio, é que o que vai acontecer com a população ali da Palestina é que Israel vai tomar no longo prazo todo aquele território, a população da Palestina vai ser obrigada a ir para outro país, residir em outro país, ir para o Egito inclusive abriu as fronteiras para receber parte da população palestina e vai acabar a Palestina. O que vai existir ali vai ser só Israel, caso nenhum país se solidarize com a Palestina. Porque não adianta soltar nota de apoio, você tem que mandar armas para lá, você tem que mandar míssil, sistema antimíssil e ninguém manda. O único país que realmente apoia a Palestina é a República Islâmica do Irã. Esses outros países aí que dizem apoiar soltam apenas nota de apoio. Nota de apoio não ajuda ninguém. É verdade. Então é mais ou menos isso daí, né, confrade? Sim, se inscrevam no canal, estamos juntos. Um abraço.